Eu vou juntar gente e vou botar vocês pra correr daqui do frente do Congresso. Deputada, vou pedir a segurança são vagabundos. Vocês são vagabundos. Vamos pro palco vocês agora. Por favor. Machucando a gente com o palito. Pelas costas, né, claro. Não, deputado. Tá espetando os outros aí, ó. Que isso, não pode. Tá espetando aí, palito. É vergonha. Me machucou, machucou. Tá espetando aí. Tá parecendo o quê? Vou fazer ativista pra prender. Tem que prender ela, pode prender, vai. Pra cadeia! Pra cadeia! Bandida! Silva e pensa! Silva isso! Silva, cadê a polícia? Vamos A revisora senadora Gleisi Hoffmann. Há sobre a mesa requerimento... Senhor presidente, uma questão de urgência. Solicito a Vossa Excelência, em função da irresponsabilidade do líder do governo ontem, colocaram militantes do PT para agredir o pessoal jovem do Movimento Brasil Livre. Se até em estádio de futebol separa, essa irresponsabilidade do PT e do líder tem que custar muito caro para eles. Eu solicito de Vossa Excelência uma providência imediata. Já vou determinar a segurança que... Senhor presidente, está tendo agressão. Agressão ao Movimento Brasil Livre ali fora. Agressão. Estão indo para vias de fato. Infelizmente, esses que estão com algumas bandeiras vermelhas estão agredindo as pessoas com intransigência. Eles estão fazendo manifesto de forma respeitável, comportada, mas em contrapartida, esses outros baderneiros querem continuar agredindo. Senhor presidente, essa providência de Vossa Excelência é muito importante. Por favor, eu vou ler o que falou o líder do PT ontem, que é o Cibá Machado. Eu vou juntar gente, eu vou botar vocês para correr daqui da frente do Congresso. Vamos, bando de vagabundos, vocês são vagabundos. Vamos pro pau com vocês agora. Falou o Cibá. E hoje chegou lá, mandado por ele. Mandado por ele. Dando obstruir a sessão com o fato superado. Factoide, presidente. É factoide. Mandado pelo líder do PT. É um guerrilheiro, senhor presidente. Eu estava lá hoje à tarde. O gramado merece para todos os movimentos sociais. Por favor, líder do por favor. PT. A área externa ao Congresso, o policiamento de responsabilidade da repressão à Polícia Militar. Mas eu determinei à Polícia Legislativa que fosse lá e que, junto com a Polícia Militar, pudesse organizar essa balbúrdia que está acontecendo. E nós lamentamos isso, porque a gente disponibilizou, inclusive, que se separasse, que se tivesse lado divergente e que se respeitasse. Não podemos compactuar com qualquer tipo de baderna e de violência. Presidente, estou entrando. A ordem da polícia de não decoro, incitação da violência do presidente, do líder do PT. Seu Cibá Machado. Seu Cibá Machado. Na clínica, tomar um calmante. Ele está querendo criar fato político onde não há, presidente. Requerimento de votação nominal. Ele falou na tribuna. Está gravado. Ele falou na tribuna. Requerimento de votação. João Galberto está alterado, está precisando de atendimento. Requerimento de votação nominal para o requerimento de retirada de pauta pelo PSDB para falar contra a deputada Afonso Florencio. Quer dizer que nós vamos continuar repetindo a presidente Dilma, quando o presidente da CUT no Palácio do Planalto disse que pegaria em armas, e ninguém nessa república toma providência. O presidente da Câmara não toma providência contra aqueles que estão agredindo. Convido os deputados para estão ali ordeiramente do Congresso. se manifestando. A presença que providência da Câmara, é essa? deputado, está tomando... Não há providência, estão sendo agredidos. Não é verdade, não há agressão. A agressão, sim, senhor. Não venha mentir também. A agressão, sim, senhor. Deputado Rubens a violência. Deputado Rubens Deputado Rubens Sim, senhor.
Deputado não venha fazer parte do braço do PT, não. Presidente, vamos retomar os trabalhos, presidente. Deputado Rubens Bueno, a Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados não tem poder de competência na área externa, apenas a proteção da área interna. Presidente, mas a presidência da Câmara pode requisitar. Já requisitei, deputado. Já requisitei. Policial do Distrito Já Federal, requisitei, deputado. Já requisitei. Deputado Afonso Florencio. Senhoras deputadas, senhores deputados, nós estamos hoje aqui com a visita, quero Não registrar... é criminalizar movimento social coisa nenhuma, rapaz. Criminalizar é quem não diz a verdade. Presidente Eduardo, está aqui para tentar mentir. Quem repete 10 vezes a mentira quer tornar a verdade. Essa é a escola de Hitler. É a escola de Hitler que está lá agora bancando. Respeitar a palavra do Por gentileza. Fica tumultuando a sessão aqui. Não tem presidente da República, não tem presidente do Parlamento para botar ordem. Fica tumultuando a sessão, presidente. Botar ordem. Deputado Afonso Não, Florencio. senhor, a ordem não é não agredir. É não deixar de agredir. Agressão do MST. A palavra está com o orador, deputado Afonso Florencio. Vou pedir para repor meu tempo, que é a segunda vez que perdi 1 minuto aí de tempo. Pedir para repor, por favor. Eu quero manifestar minha solidariedade ao deputado Cibá Machado. Quem o conhece sabe que ele é um democrata, é um homem de diálogo, é um homem de construir consenso e seria incapaz de fazer a incitação que alguns aqui tentam atribuí-los. Aliás, isso é um desserviço à democracia. Nós temos que fazer a polêmica, travar o debate e respeitar as posições políticas de todos os colegas que estão nessa casa. Senhor presidente, o clima lá fora está cada vez mais tenso. Em que pese todos nós sabermos aqui as palavras ditas pelo deputado Cibá Machado, sabemos que tentarão, como sempre, desvirtuar os fatos e imputar a culpa de tudo que lá ocorrer em cima de Vossa Excelência. Então vamos ter mais atenção com relação a esse caso e peço encarecidamente que quem tiver poder aqui, principalmente o pessoal que é contra o impeachment, que vá lá fora e converse com o pessoal de vermelho do MTST para que nada de pior ocorra. E o PSC orienta não. Pela liderança do pessoal, deputado Chico Alencar. Senhor presidente, parece que chegando... Minutinho, eu tenho que dar o tempo de liderança, depois nós falamos uma coisa. Mas no meio da orientação, senhor? Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, vamos desdramatizar. O discurso aqui é fácil, parece que está tendo um grande conflito lá fora. Tenho informações imediatas, atuais. Quem quiser, abra os online aí. Não está tendo briga nenhuma, tem divergência. Uns gritam fora Dilma, outros gritam fora Cunha. Isso é da vida, isso está na sociedade, em maior ou menor grau. Aliás, tem uns que gritam fora todos os políticos, inclusive esse que vos fala. Então vamos não mentir ou não dramatizar aqui, porque se ontem um segmento social montou suas barracas, seus acampamentos, em área que, por resolução do Congresso, não pode, desde que a ACM fez o laguinho para proteger nós, excelências, desses clamores muito fortes do povo, se estabeleceu também um pouco depois que manifestação com instrumentos fixos, como barraca ou palanque, aqui mais próximo não podia, só depois da rua das bandeiras dos estados. E assim tem sido. Agora abriu-se uma exceção. O movimento pelo impeachment conseguiu esse pioneirismo de colocar suas barracas lá. Hoje veio o movimento dos trabalhadores sem teto. Todo movimento atrelado a partido político acaba se rebaixando. Atrelado a interesses menores ou não confessados, acaba perdendo a pujança. O MTST cresce a partir de uma realidade social dramática da carência de 8 milhões de moradias no Brasil, que o Minha Casa Minha Vida não resolve, porque a política urbana em geral é de exclusão, é da cidade do capital, de quem tem dinheiro, de quem acumula imóveis, enfim. Mas eu queria, então, que a gente tivesse responsabilidade. Se a situação é grave assim, vamos um grupo suprapartidário lá fora, verificar agora, para com essa sessão da repatriação de dinheiro escuso, de anistia de quem roubou,
E vamos lá enfrentar a questão no seu concreto. Não precisa pegar avião, não é conflito em terra indígena, não é questão de ocupação de terra, não é conflito social no Brasil profundo, é aqui, a 100 metros. Eu já me disponho. Vamos lá verificar se está mesmo essa guerra e armas e violência e tal. Poxa vida, se um ocupou, outro tem que se ocupar. Se abriram a faixa ontem, aqui no plenário, qualquer movimento está autorizado a fazê-lo. E faixa, sinceramente, desde que não tenha a palavra de baixo calão, não ofende ninguém e não atrapalha o bom debate parlamentar. Senhor presidente e senhores deputados, está se chegando ao entendimento em relação ao mérito da matéria, até porque, como foi colocado por alguns líderes do governo, foi acordado aqui, foi o entendimento sobre o procedimento. O mérito está sendo conversado agora com o relator, mas eu quero aproveitar essa oportunidade, senhor presidente, para falar não só da violência que foi estimulada aqui ontem pelo líder do PT, o deputado Cibá, e do conflito que ocorre hoje aqui em frente à Câmara dos Deputados, mas faço questão de registrar essa tribuna, a violência que eu sofri ontem e as ameaças por telefone. Eu já procurei a Polícia Legislativa, ao terminar desta tribuna um discurso qualificando o presidente ou ex-presidente Lula e falando do seu patrimônio, sem fazer nenhum tipo de acusação, apenas trazendo fatos a esta tribuna sobre a vida do ex-presidente Lula. Recebi 2 ligações em sequência no meu gabinete após o término do discurso, com ameaças, xingamentos e com um texto praticamente idêntico, decorado. Já pedi à Polícia Legislativa que identificasse através do ramal do meu telefone os números que fizeram essa ligação. Tudo indica que elas vieram de servidores dessa casa, o que não é de estranhar. Quando o líder do PT ocupa o microfone da casa e diz que vai estimular a violência, que vai tirar manifestante na força, termina estimulando também a militantes do partido, a servidores, a agirem dessa maneira. Eu espero que a Polícia Legislativa ela vá buscar, sim, o registro dessas ligações e das ameaças que foram feitas à minha pessoa e aos servidores do nosso gabinete. Nós podemos divergir, podemos fazer o debate político, tudo isso faz parte da democracia. O que não cabe é esse estímulo à violência. O que não vou permitir e não vou aceitar é intimidação. Vou ocupar essa tribuna quantas vezes achar que devo para denunciar, para falar, para criticar absolutamente qualquer um. Se estão achando que com intimidação, que ligando para o gabinete dizendo, fazendo ameaça, xingando, que a gente vai parar de fazer aqui o nosso papel, muito pelo contrário. Isso me estimula a continuar a ocupar essa tribuna e a denunciar a corrupção desse governo que está aí. Vou continuar, sim, a falar e a incomodar. Não adianta vir com esse tipo de atitude. Eu espero que a Polícia Legislativa da Casa tome as atitudes corretas e nos ajude a identificar essas 2 pessoas que fizeram essas ligações após o discurso aqui ontem proferido. Mas eu gostaria de dizer sobre há pouco o que aconteceu. Nós tivemos recentemente um episódio no Palácio do Planalto, quando o presidente da CUT faz um discurso de pegar em armas na frente da presidente da República e das maiores autoridades da República, e saiu de lá como se nada tivesse acontecido. Ontem nós vimos aqui novamente uma incitação à violência, e a incitação à violência hoje aconteceu nesta casa e fora, ali no gramado, no acampamento daqueles que estão se manifestando em paz, em ordem. Eu quero chamar a atenção dos líderes de oposição, dos líderes da bancada do governo, que nós estamos vendo o início de uma proposta de violência quando estamos discutindo política dentro da lei, dentro da normalidade democrática. E se nós estamos tratando disso, queremos continuar assim e condenar a violência e, sobretudo, aqueles que dentro do Palácio do Planalto e aqui no plenário incitam a violência. Primeiro eu quero aqui expressar minha solidariedade ao Movimento Brasil Livre, que está aqui diante do Congresso Nacional, acampado há dias, uma luta democrática,
baseada em princípios democráticos, constitucionais, de liberdade de expressão, defesa da sua crença política, defesa até mesmo do impeachment, que para o Partido dos Trabalhadores hoje é palavrão, é algo absurdo, mas que na verdade é parte da nossa Constituição e que o PT argumentou durante vários governos no sentido de que pudesse aplicar essa norma constitucional, mesmo quando não era o caso de ser aplicada. Hoje a gente tem fundamento e tem povo na rua, milhões de brasileiros defendendo que há uma ingovernabilidade absoluta, o país está entregue à sua própria sorte, o Brasil afundando numa recessão, mais de 1.200.000 desempregados nos últimos 12 meses, a renda sendo consumida e o povo revoltado, inclusive com as ilegalidades praticadas pelo governo da presidente Dilma. Nos parece que os dias do bolivarianismo, do kirchnerismo, estão contados na América do Sul. O ano passado, o Brasil enfrentou a discussão entre o populismo que mentiu à sociedade e os números e a verdade que precisava o país enfrentar esse ano com a dureza da economia que tinha sido provocado por um governo que utilizou recursos públicos de forma absolutamente abusiva para segurar o seu status de poder. O líder do DEM, presidente, ele fez a manifestação que eu acho que é importante, porque do ponto de vista político, ele faz a polêmica. Eu acredito, presidente, que nós devemos aqui nessa casa prestar atenção no ambiente de radicalidade política, de intolerância, que vai tomando conta do Brasil. E os líderes políticos dessa casa, de todos os partidos, da base, do governo e da oposição, devem estar atentos ao papel que cada líder tem. Pedi a repartição do tempo com o nosso líder Nilson, porque acredito que muitos deputados aqui presentes estão precisando aprender um pouco a respeito da história. A história é cíclica, ela se repete. Mas a história é imutável, existem versões, mas a história está aí. Precisamos aprender com ela. Eu escutei vários parlamentares que subiram à tribuna ou falaram aí do próprio plenário, com alcunhas, por exemplo, como fascistas em relação ao movimento que lá está acampado em frente ao Congresso. Fascistas contra aqueles que empinaram um boneco de maneira bem-humorada ou pichuleco, estão percorrendo o Brasil, fazendo uma crítica pertinente, apesar de peculiar. Aliás, existe aqui um partido nessa casa que tem perseguido o pichuleco com faca e tem colocado nas redes sociais que está comemorando na hora que perfura um pichuleco, esquecendo talvez que na história recente do Brasil, bonecos foram feitos para criticar figuras públicas sem que da parte deles houvesse essa demonstração de fascismo, de intolerância, de falta de democracia, daqueles que não sabem e não conseguem conviver com a democracia burguesa. Sim, democracia burguesa, porque são partidos que se apropriam desse instrumento para, dentro da democracia, fazerem a sua revolução bolivariana. E falo assim porque o fascismo é irmão do comunismo. Benito Mussolini foi comunista. E depois o fascismo, quando se estabeleceu com as suas práticas, se não vejamos, Estado totalitário, comunismo e fascismo. Partido único, comunismo e fascismo. Controle da imprensa, comunismo e fascismo. Materialismo e perseguição à religião, comunismo e fascismo. Perseguição a minorias étnicas, religiosas de gênero, comunismo e fascismo. Aparelhamento do Estado, comunismo e fascismo. Isso é tão forte que na Segunda Guerra Mundial, em 1939, os ministros de Relação Exterior da Alemanha nazista e da União Soviética celebraram o pacto Ribbentrop-Molotov. Esse pacto foi feito para dividir a Polônia. Isso aconteceu e assassinaram a população polonesa e os judeus lá presentes. Depois, em 1941, a Alemanha fascista quebra o pacto, porque dois bicudos não se beijam.
E o que acontece é que, na verdade, se acusa aquilo que se pratica. Infelizmente, esses partidos não sabem conviver com o processo democrático, não sabem conviver com o contraditório, pregam a hegemonia cultural e o partido único, têm dificuldade de conviver com o processo democrático, e isso está acontecendo agora. É muito triste quando vemos, e eu estou aqui há 3 mandatos, centenas de manifestações democráticas, sem que houvesse enfrentamento por parte de outros grupos. Mas agora, quando o Movimento Brasil Livre acampa ali em frente, nós vemos aqui líderes partidários incitando a violência. E o que é pior, incontinente, só concluir, senhor presidente, incontinente, uma facção, um exército aparelhado, segundo Lula é o exército do PT, o MST, o Movimento Sem Terra, que não tem CNPJ, que não tem responsabilização, são na verdade aqueles que agridem a Constituição porque atentam contra a propriedade privada e contra o Estado de Direito, se instalam para agredir, não para fazer o contraditório, se instalam para esfaquear, estapear e intimidar. Tática fascista! E isso tem que ser denunciado e isso tem que ser combatido. Então, senhor presidente, peço a Vossa Excelência que dê a devida proteção àqueles que estão se manifestando de maneira democrática.